O deputado federal Daniel Silveira voltou a afrontar as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o parlamentar cumpra as medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, impostas a ele no processo que apura ataques diretos à corte. Durante uma motociata em apoio ao governo federal, no Rio, Silveira afirmou que retirou o equipamento após o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o judiciário não tem mais o que fazer nesse caso. Daniel Silveira disse o seguinte, abre aspas, eu nem poderia usar naquela época, hoje é que eu não uso mesmo. Eu fui indultado pela graça. Quando o judiciário tem o perdão presidencial, é meramente declaratório o reconhecimento. O judiciário não faz mais nada, só declara a extinção. Fecha aspas, então, as palavras do deputado Silveira. Gustavo Uribe está de volta comigo para a gente falar sobre esse assunto, sobre esse desrespeito à lei do deputado Silveira. Uribe, essa novela que envolve Daniel Silveira, o STF, parece estar longe de ter fim, mas essas condições que ele está detalhando, né, nessa manifestação, durante essa motociata, ele tirou da cabeça dele, né? No mínimo constrangedora a situação de Daniel Silveira nesse momento. O Supremo Tribunal Federal, então, ainda o obriga a usar a tornozeleira eletrônica, a ter limitação de viagem, justamente por causa das medidas cautelares. E o que argumenta o Supremo Tribunal Federal? De que a graça que foi concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a ele ainda não foi analisada em plenário. Você teve um pedido, então, para a defesa se posicionou de Daniel Silveira, dizendo que ele não precisaria mais cumprir essas regras, só que o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do relator do caso, Alexandre de Moraes, ele acabou impondo multas que chegam a Daniel Silveira a mais de 600 mil. E aí o Supremo Tribunal Federal diz que ele só ficará livre, de fato, da tornozeleira eletrônica e das medidas cautelares se o Supremo julgar que a graça foi constitucional. Há um questionamento a respeito dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, se ele acabou indo contra o princípio da impessoalidade, porque o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça a um aliado político e não porque houve uma violação de direitos humanos. Então, o argumento político de Daniel Silveira é esse. Houve, inclusive, na semana passada, o encontro dos advogados de Daniel Silveira. Ele mudou a defesa dele, justamente numa tentativa de fazer uma ponte maior com o Supremo Tribunal Federal, mas não adiantou de nada. O ministro Alexandre de Moraes continuou a colocar as multas. Há uma avaliação, sobretudo, que nessa semana a Procuradoria-Geral da República deve se posicionar. Ela foi chamada a se posicionar. E uma apuração da CNN Brasil é que Augusto Aras deve ser a favor da graça, dizer que ela é constitucional, mas o plenário, pelo menos conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, isso será debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal e há uma maioria aí contra esse Instituto da Graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. E há também uma questão política interessante, Roberto. Eu estava conversando com algumas lideranças políticas do Rio de Janeiro e elas estavam apontando que o nome de Daniel Silveira cresceu muito nas redes sociais e nos círculos bolsonaristas. Inclusive, quando se conversa com esses bolsonaristas, sempre se cita e Daniel Silveira, porque ele acabou gerando uma espécie de símbolo político ao ter enfrentado o Supremo Tribunal Federal. E isso é considerado um caminho perigoso por alguns aliados da família de Jair Bolsonaro, de que Daniel Silveira possa ficar maior do que a família e possa ameaçar em alguns cargos, sobretudo no Rio de Janeiro, alguns filhos do presidente. Aí a avaliação é, mas caso ele se torne inelegível, ele deve ficar 4 anos afastado, ou seja, essa memória do eleitorado pode diminuir. Mas você já tem uma consideração política de que ele pode sim se tornar um símbolo bolsonarista e até ameaçar em cargos no Rio de Janeiro os familiares do presidente. Certo, Uribe. Obrigada por mais essa análise, mais essa participação.